Fala pessoal, bom dia! E aí, como vocês estão? Começando hoje o nosso primeiro podcast, voltado para quem? Mulheres no canteiro de obras. Eu e minha parceira aqui, Patrícia, engenheira Patrícia. Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a maravilhosa Juliana, com o nosso projeto, com o nosso podcast, que irá lançar agora com o pessoal da Mulheres do Canteiro de Obra. E estamos com os convidados muito mais que especial aqui para a gente entrevistar. Vamos fazer um drama que eu gosto de drama, gente. Eles são, assim, a gente está apresentando de uma forma modesta, tá? Porque eles são aqui os pioneiros e os anfitriões de um super mega evento chamado Network Constru, que capta milhares de pessoas da área da construção civil. Gente, eu vou deixar para vocês conhecerem eles melhores e aproveitem cada detalhe aqui, que é enriquecedor, principalmente se você é da área da construção civil. Vamos lá? Rafa e Ellen, conta um pouquinho aí pra gente, que a gente tá muito curioso. Primeiro, por favor, se apresentem aí. Primeiro, obrigado pelo convite. Nossa, parabéns pelo projeto, né, né? Agradecemos a presença, né? Lindo, né, Ellen? Incrível. Projeto incrível. Eu fiquei assim, passada. Quando a Ju falou do projeto pra mim, que ela me ligou, eu tava saindo do cabeleireiro, eu falei, Ju, que projeto massa. Conta com a gente, que a gente tá dentro. Obrigada, meninas, pelo convite. Parabéns, deixa a Ellen começar, né, Ellen? Com certeza, me apresento sim. Sou Ellen Medranço, tenho 27 anos, né? Sou sócia do Rafa, meu esposo também. Nós estamos à frente da MDR Engenharia e Prevenção contra Incêndio, à frente da plataforma MDR e à frente do Network Constru, um evento que foi desenvolvido para empreendedores da construção civil. Então, a gente tem muito aqui para falar com vocês hoje sobre o assunto da construção civil. E o que mais que você quer que eu fale aí? Que você Isso é tudo, eu sou mãe, gente, do Samuel de 2 anos, né? Sou casada com o Rafa há quase 12 anos, então assim, a gente tem um pouquinho de história para compartilhar. Eu amo ouvir histórias, amo ouvir experiências e eu também amo compartilhar as minhas experiências e as minhas histórias. É isso aí. Eu sou o Rafa, né? Conhecido como Rafa Medranço. Estou com a Ellen também, CEO aí da nossa empresa. Eu costumo dizer que uma das melhores escolhas da minha vida foi ter empreendido com ela no começo. Então, graças a Deus, a gente começou a empreender desde o começo do namoro. Sim. Então, a gente empreende juntos, é poderoso, pai de Samuel, sou escritor. Vocês se conheceram aonde? Uma festa, network, hein? Network. Um amigo comum ali, fez uma festa. Tá, mas vocês são super novinhos. Quantos anos vocês tinham, assim, eu tinha 15 anos quando eu conheci o Rafa. O pai dela quase botou pra correr lá. Esperto, né, Rafa? Eu tinha 21. Ele tinha 21. Uma responsabilidade, né? Legal, né? Eu falo que ele me pegou pra criar, né? Aí tá criando, criou uma... Né? Tá vendo? É um laço me criou maravilhoso, né? Eu vou investir, vai valer a pena. Vai valer a pena. Valeu a pena. Valeu a pena, gente. Então, vamos começar com a história de vocês, Ellen ou Rafa. Comece a contar um pouquinho da história de vocês, como tudo surgiu, como começou. E a palavra é com vocês. Tá bom. Puxa que eu vou. Tá bom, depois eu não falo mais. Não, que bacana. Não tem como falar do Constru, não tem como falar dos nossos negócios, antes de falar da nossa história. Sim. A história é muito bom, né? Eu vim de família humilde, vim da periferia de São Paulo, Zona Sul. A Ellen também. Inclusive, a gente se conheceu em uma festa, né, de uma amiga em comum. E eu tive a oportunidade de estudar engenharia. Eu caí de laranja na faculdade. Fui para uma ONG, estudar lá à tarde, fazer curso de informática. Essa ONG fez parceria com uma faculdade e deu bolsa de 50% para quem era ex-aluno da ONG. E eu tinha acabado de me formar no ensino médio, não sabia o que queria da vida, e me veio assim um convite, 3 faculdades, logística, administração, engenharia mecânica. Eu falei, logística, mexi com loja, eu tô fora. Nem é isso, nada a ver coisa com a outra, né? Sim. Administração de empresa, eu tô fora. Poxa, engenharia mecânica, eu gosto de moto, né? Então eu mexi com engenharia mecânica. Adoro uma moto, vou mexer com moto, então bom que eu arrumo minhas motos lá. Aprendi a mexer com moto. Caí de laranja na engenharia, fiz a prova, fui reprovado na prova. Quem é reprovado na provinha de vestibular? Você conhece alguém? De escola privada, né? Sim. Não foi pública, privada. Faculdade privada. E aí, bacana, fui de novo, passei, até que entrei na engenharia. Primeiro dia, física, matemática, vocês são engenheiros, sabe o que eu tô dizendo, né? E eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, tô perdido, né? Eu lembro de uma frase do professor falando assim,
vai fazer pedagogia, que coisa fácil, né? Resumindo a história, eu não queria fazer aquilo. Eu falei, não, tô fora, não é isso que eu quero, 5 anos estudando cálculo, não. Se quero mexer com moto, vou cair de laranja. Só que aí me falaram o salário que tinha um engenheiro na época. Eu falei, opa, interessante fazer o que eu não gosto agora, pra depois ter algo que eu quero. Não sei o que é, mas tá mais Tá, interessante, proposta boa, né? E aí caí pra dentro, me dediquei, aí depois, assim, estudei igual um maluco. Em outro momento a gente conta um pouco da história da faculdade, do ensino. Que já era muito bom no network. Já era muito bom, eu só consegui passar os primeiros semestres sem reprovar nenhum, por causa do network, Sim, legal. que inclusive Já- na época era já tava no inconsciente. sangue já, né? Já tava Então ali. toda a faculdade tinha aquela panelinha, né? Segunda tinha uma pessoa que era boa em física, na terça alguém que era bom em matemática, alguém que era bom no grupinho de álgebra, e eu fazia amizade com todos os grupinhos. Então eu sempre tava no grupo de... Cada dia eu Você tava num grupo conectado, diferente. né, Rafa? Tipo, assim, Resumindo a já tava história, ali. andei muito bem, passei os semestres. Falei, opa, que bacana, é isso que eu vou mesmo cair de cabeça. É isso que eu vou dedicar a mim, vou botar pressão. Aí abri mão de várias coisas da vida particular, né, da vida de solteiro, e falei, agora eu preciso de fato dedicar à faculdade, preciso de uma namorada, porque eu era solteiro, então eu adorava a festa, então eu preciso focar. E aí é onde apareceu ela na minha vida, nesse percurso ali de arrumar uma namorada, para dedicar 100%. E aí, antes de me formar, eu tive a oportunidade de fazer o estágio. E no estágio, apareceu uma oportunidade de fazer um serviço na empresa, de ventilação. E não tinha mão de obra para fazer. E aí eu falei, não, se eu fizer ali, vocês passam o serviço? Ah, claro, arruma alguém. Eu arrumei alguém para executar, fomos lá no final de semana e executamos o serviço. Ganhei na época uns R$500. O meu estágio era R$800. Eu, nossa, em um sábado eu ganhei 500 líquido. O mês todo eu peguei 800. Aí já era, os olhos brilham, né? É, já a cabeça Aí os já olhos vai, brilham. né? Já o... Isso no estágio, tá? E aí comecei a lá fazendo vários trabalhos nessa empresa, como estagiário, fim de semana fazia instalações de cofres de cozinha. E aí ganhando muito mais no negócio como estagiário. Mas enfim, eu tinha que passar aquele período de estágio, aprender bastante e fui indo. Até que eu abri a empresa antes de me formar. Eu abri minha primeira empresa. Eu tinha um gestor lá, chamei ele para entrar como sócio. Já tava assim acima da curva. Já. Abrimos né? um negócio junto de ventilação e ar-condicionado. Então eu estudava a semana toda, à noite, fim de semana fazia as instalações. Enfim, minha vida era essa: faculdade, estudo e serviço. Só tinha 3 coisas na minha vida, não tinha mais nada. Te entendo. Só tinha isso. É dedicação. E aí apareceu a Ellen na minha vida. Quando ela apareceu, ela falou também que queria fazer engenharia civil. Eu falei, pronto. Fechou. Já fechou Fechou, o pacote, fechou. já. A conexão já foi perfeita, né? Eu tinha visto um casal de engenheiros que era muito próximo. Morava numa casa bacana, um condomínio como eu moro hoje. E eram engenheiros. Eu falei, então eu preciso de uma esposa engenheira. Naquele momento, né? Porque isso vai me trazer possibilidade e a gente vai... Enfim, sonhei com isso. Quando ela falou que ia fazer engenharia civil, eu falei, pronto. Aí jogou pro universo, o universo Já mandou, né? Tipo assim, já é tem a bonita. conexão. Já é bonita, simpática. Toda a qualidade que ela tem. Eu falei, pronto. Vai fazer engenharia civil? É ela. Pronto. E aí, eu vou encurtar um pouquinho ali pra gente chegar, né? E aí a gente foi, comecei a namorar com ela e tal. Eu me formei depois em 2013. Eu já tinha essa empresa. Quando eu me formei, eu potencializei a empresa. Ela deu lá um boom. E até que chegou uma época que a sociedade não estava indo muito bem e tal. O cara não estava querendo ir para um lado. Eu falei, poxa, o que eu faço agora, né? Pra onde que eu vou? E aí eu fui investir, inclusive, numa hamburgueria. Né? A gente teve uma hamburgueria ali, tem uma história grande, viu? E aí onde a Ellen foi, eu falei, vem empreender comigo. Sim. Aí tem um pouco da história, naquela declinou da engenharia, foi fazer design de interiores, se formou, estava atuando como design de interiores, fazendo seus móveis planejados lá, Sim, porque eu decolando na queria trabalhar carreira. com alto padrão, né? Decolando, Era a né? minha vontade, quando ele me convidou pra ser sócia dele. E eu não queria. Falei, não quero, não tem nada a ver, eu não sei nem o que você faz direito, eu não entendo. É tipo aquele bloqueio, né? Tipo, Porque eu realmente não entendia, né? A prevenção contra incêndio é muita norma e ele é muito extenso, né? regrado. E eram umas palavras que eu falava, gente, eu não faço ideia do que é isso. Ele falou, não, vamos. Tem que carregar a NBR embaixo do braço. Exato, é São isso 45 IT, né? É. Porque na questão do bombeiro, bastante coisinha que aprender, né? É, bastante E coisa. aí a Ellen não queria vir, não. Eu falei, mas vamos, aí conversamos, aí fizemos um planejamento, imagina nosso futuro, como vai ser, a gente vai crescer, vai prosperar. A gente precisa ter noção, quando ela começou a namorar comigo, eu morava numa rua, tinha um córrego na rua, e ali o rio enchia, e a água entrava... Onde que era?
Zona Sul de São Paulo, periferia, Capão Redondo. Capão. Grande E aí, Capão. o É rio, uma história legal. a água do rio enchia. Mas a minha casa, quando foi construída, meu padrasto, inclusive, trabalhava a vida inteira com obras, o que ele falou? Vamos fazer aqui, aterrar bastante, porque quando o rio encher, a água não vai entrar. Não vai entrar. Então ele pegou bastante em tudo da região lá, pegou bastante cimento lá, cimento terra, e aí essa casa ficou um pouquinho mais alta. Então o rio nunca enchia lá, enchia na casa dos vizinhos. Nunca alagava. A minha casa nunca entrava. Quando eu comecei a namorar com ela, e assim, eu gostava de usar roupa simples. Eu era 25 de março, uma roupa baratinha lá. E esse já foi mais Até porque não tinha condição na época, até porque estágio, tudo. E ela já sempre foi mais, né? Mulher, sabe como que é? Se são mulher, eu tô dizendo, né? Lembro que fosse hoje. Os Ela foi homens na... precisam da gente. Não teve jeito. Ela foi na... Eles aceitarem. Ela foi na Elig, né? Elig, né? É. Eu mesmo fui lá, eu trabalhava também, né? Falei, não, vou reformar o guarda-roupa dele. Não dá pra não ficar saindo com ele com essas roupas que ele usa, não. Aí a gente foi lá, eu comprei tudo que eu achava que era legal e trouxe pra ele. Calça, camisa, Calça, camiseta, tudo. Aí ressumou no importante, quarto. né? Mostrou. É, Então, de uma mulher. personal stylist. Ela me deu um talento. Foi. Mas olha uma coisa interessante. E minha casa nunca tinha água entrada na minha casa, nunca. E justamente quando ela comprou roupa, passou, sei lá, uma semana, alguns dias, deu uma chuva, que foi a chuva do ano naquela Nossa, foi época, terrível. que o nível do rio foi tão alto, Que derrubou até casa. que derrubou casa, levou carro na rua, e a água entrou na minha casa. E aí eu tava lá na casa do andar, né? Eu tava lá em cima. Sim, E aí eu desci pro meu quarto pra tirar as roupas, pra não água não... não perdendo. E os vizinhos gritando, socorro, 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 socorro. Eu tinha duas opções naquele momento, socorrer os vizinhos ou tirar as roupas do quarto. O que aconteceu? Fui socorrer os vizinhos e perdi tudo que ela me deu. Até brinco que pobre fala assim, não tenho nada, né? Mas Quando vem a água, eu falo que perdeu tudo. Acaba rápido. Mas de né? fato eu perdi E a gente tudo. tinha reformado o quarto dele também. Não, eu Tinha perdido comprado tudo. cama, tinha feito tudo. Nossa, Tava- meu quarto é tão simples. Qual que é a sensação, Rafa, de você chegar e ver isso? Sensação, no coração, que você sentiu e falou. O que passou no primeiro momento ali? Então, naquele momento era natural, porque os vizinhos, eu cresci vivendo aquilo lá. Que todo mês de janeiro, a água, inclusive até hoje, Fora. Mas na sua casa tinha sido a primeira vez. a primeira vez. Mas na época, Mas era muito comum onde a gente morava. Então a gente sempre via aquilo. Então era o quê? Perdeu, reconstrói. Perdeu, reconstrói. Né? Então, Até as assim. roupinhas da Ering. você vê, né? exato. Você travou, né? Travamos algumas lá, né? Algumas deu pra recuperar. E aí outras o meu quarto era simples, tão simples. Por que eu falo isso? Porque a gente vai chegar em alguma parte da história e algumas pessoas falam, nossa, que sobreba, eles têm isso. Não, mas vocês têm que conhecer a história. É sempre aquela coisa, né? Não Porque é hoje pra eu ostentar. É pra inspirar. Com Sim. certeza. Hoje de manhã eu acordo de manhã, posto um story mostrando a piscina na minha casa hoje, mas não é pra sustentar, é pra mostrar que a piscina era diferente, né? É. Era de rato. E que tudo pode, né? Tipo assim, a história de vocês é maravilhosa no sentido de mostrar para as pessoas que vocês vieram do nada ali e tem tudo que tem hoje pelo esforço de vocês, pela mente de empreendedorismo de vocês e lutar, né? Os dois juntos também. A história de vocês é linda pelo fato de incentivar as pessoas, as mulheres, os homens dentro da obra, até mesmo fora da profissão da construção civil, né? Aí, pode continuar, Rafa. Isso mesmo. A gente lá era em 3 irmãos, né? E aí, como foi crescendo, cada um caiu pro seu quarto, né? Pra ter sua liberdade. Então, cada um pegou um pedacinho. E meu padrasto, quando mexia com obra, ele tinha um quarto lá que guardava as madeiras, resto de obra. Conheço Sabe também. o que é isso, Mãe, né? Entendo. Aí, bacana. Então, é um quartinho da bagunça. Sim. Da bagunça mesmo. Esse quartinho que fez, dividiu no meio. E eu fiquei de um lado pra fazer meu quarto. E do quarto continuou o quarto da bagunça. E aí, colocamos tapume de obra. Pra Rosa. dividir. Eu Pra também, dividir. que foi uma solução que eu encontrei Pra pra dividir. poder fechar. Pra dividir o tapume. Só que aí acontece, o tapume foi apodrecendo, foi Estufando. estufando, e aí os ratos, o quê? Passavam de baixo e tava pro meu quarto. Quando ela começou a namorar comigo, ela, o que tá mexendo aqui E embaixo eu da cama? escutava os barulhos. E eu falava, o que é Desespero, isso? né? Só que eu ficava com medo, porque eu já desconfiava, né? Ele falava, sei lá, deve ser barata, sei lá, alguma coisa do tipo. E eu pensava, meu Deus do céu. E aí eu ficava com medo. E às vezes, à noite, me dava vontade de ir no banheiro, né? E eu não tinha coragem de ir no banheiro. E o medo, né? O medo falava. Eu não mais colocava nem o alto. pé no chão, porque eu falei, cara, imagina também que não deve ser esse rato, porque eu sabia que era um rato, não era boba. E aí eu ficava assim, ó, Rafa, você tá ouvindo isso aí agora? Tipo assim, à noite eu acordava, ele, você tá ouvindo? Você tá ouvindo? O Gente, Rafa fingia que tava dormindo, né? e Rafa, eu assim, tipo, desesperada. E eles faziam uma festa mesmo, era um barulho. Tipo assim, parecia que eles estavam brincando. Eu falava, gente do céu, o que eu tô fazendo aqui, Senhor Jesus? Aí ela foi né? no pai dela, falou, pai, vai lá, retira a madeira, coloca a madeira nova Foi. e pega, põe prego, Vamos passa pregar. silicone, tudo. Aí o pai dela Meu falou pai assim, foi lá comigo. o que você tá fazendo lá, minha filha? Vai embora.
Porque na minha casa era mais difícil essa parte dos ratos e tal, enfim. Né? Então, meu pai falava assim, mas não sei por que você tem que ficar indo dormir lá. Fica em casa, você tem casa. Né? Então, tipo assim. E eu, não, pai, mas tá bom, mas você pode ir lá me ajudar? Aí foi lá, meu pai me ajudou a colocar, né, Rafa, as madeiras, a gente fez o fechamento pros ratos não passarem. Mas eu sabia, mas eu não ia no banheiro de jeito nenhum. E o banheiro era fora do quarto, E o né? banheiro era fora. Imagina, se Tinha dentro que do sair quarto à tava noite. daquele jeito, eu ficava pensando, como é que tá lá fora? Não, e tinha que passar pelo quartinho da bagunça pra ir no Pra ir banheiro. no banheiro, tinha que passar pelas madeiras. Que era um monte de coisa que tinha. Eu falei, gente, deve ter um monte lá dentro, eu não vou não. E aí, Não ia. Rafa, mas o que isso tem a ver com o podcast? O que isso tem a ver? Porque foi ali que a gente falou o seguinte, como que a gente pode mudar a nossa realidade? Sim. Como? E assim, a Ellie mudou a minha vida, em vários sentidos. Porque pra mim era cômodo estar lá. Eu dava pra minha mãe R$100 por mês. Minha mãe Pra ajudar não nas pagava contas. aluguel, não pagava água, não pagava nada. Um belo dia ela falou, vamos mudar, vamos pra uma casa um pouco melhor. Que era do lado de um ferro velho. Que era um pouco melhor no rato, mas nas baratas era o triplo, né? Era a casa das baratas. Porque tinha um ferro velho do lado. Então, tá, sabe, né? A primeira vez que a gente foi morar juntos, a gente foi morar dentro do escritório. A gente tinha uma demanda muito alta de serviços. E a gente ficava andando muito de madrugada na rua. Não era assim o que meu pai desejava pra minha vida. E aí eu falei pra ele, pai, eu vou morar com o Rafa. E aí ele falou assim, onde? Aí eu falei, no escritório. Né, Rafa? E aí a gente foi morar. A gente pegou a cama que a gente tinha e levou pra dentro do escritório. Moramos Então, no assim, escritório. ao invés da gente ficar saindo da madrugada pra ficar correndo risco, a gente já morava lá mesmo, já se virava, já acordava e dormia lá, e a gente conseguia dar conta do nosso trabalho. E esse lugar onde a gente alugou, era enxame de baratas. Eu sentava pra fazer xixi, as baratas subiam nas minhas pernas. Meu Deus. Eu dormia com algodão no ouvido, Deus, as eu baratas. colocava calça e colocava meia por cima da calça, porque eu tinha medo das baratas subir em mim. E eu falava, Rafa, aqui não tem rato, mas tem barata. E tipo assim, mas eram muitas baratas. Elas saíam pelo ralo. Sabe? Eu falava, gente, mas não é possível. E aí, no fundo, a gente fazia fundo com um ferro velho. Então, assim, cara, não tinha jeito. Tinha muita barata. E aí, a gente foi passando por esse processo, mas a gente sempre entendendo que era um processo, né? Eu falo muito sobre o processo, que é necessário a gente É passar fundamental, né? e vivenciar aquele processo, porque é só um momento, né? E aí foi que a gente falou assim, agora Chega. é o empreendedorismo que pode mudar a nossa vida. Sim. Se tem alguma forma que a gente possa mudar, romper, sair dessa realidade, com uma realidade melhor, é o empreendedorismo. Não tem outro, não tem melhor. Aí começamos a visitar apartamento, né? Sim. Visualizar, aí você começa a sentir, gostar, nossa, Mesmo delícia. sem condições naquele momento ainda. É. A gente começou a visitar aquilo que a gente queria ter. Pra Que- gente começar a sentir. Que arrumadinho, que limpinho, que organizado, que sonho. Aí você começa a querer trabalhar igual maluco mesmo, igual maluco. E aí, um belo dia, ele também falou, vamos mudar pra um apartamento, R$1.500, acho que é o aluguel lá. Lembro até hoje. E aí eu falei, mas nem o resto é bravo, não vou pagar R$1.500 de aluguel, mas nunca, né? Foi maluco. Nunca. É a visão. Mas E eu foi sempre- o ponto e eu- de virada. Exato. E é o que eu sempre falo, que eu acredito que o homem e a mulher, um precisa do outro sempre. Porque o homem, ele é totalmente racional, a mulher já é mais emocional e tal. Mas existe um equilíbrio. A gente também tem um lado racional. E ele também tem, o homem também tem um lado emocional ali, né? Só que ele precisa ser equilibrado o tempo inteiro. A gente precisa falar sobre isso. E aí eu falei pra ele assim, não, Rafa, mas a gente precisa ir. E eu sabia que a gente podia pagar o aluguel de 1.500, só que ele não aceitava. Ele falava, não, a gente não vai investir esse dinheiro. Esse dinheiro não vai voltar nunca mais pra gente. Eu falei, não, a gente vai. E eu fui, visitei apartamento, fiz tudo. Porque eu sempre fui daquele, eu quero ir pro próximo nível. E nós vamos pro próximo nível. Se querendo ou não, a gente vai. Então, eu visitei o apartamento, tudo. Eu enviei os dados dele pra aprovar o apartamento. Fiz todo o processo. Falei pra ele, tá alugado. E ele só descobriu que já tava alugado porque ele tava na pós. E chegou o e-mail pra ele, porque ele recebia os meus e-mails. E eu recebi os dele. Pra gente poder conseguir se acompanhar. E ele mandou assim, o que é isso? Aí eu falei, o contrato do apartamento que a gente alugou ele. A gente alugou o quê? Meu apartamento só falta você assinar. Como assim? Eu já tô morando. Exatamente. E aí foi quando a gente decidiu dar esse primeiro passo. Que aí foi onde a gente começou a descobrir várias coisas, né, Rafa? E aí, por que a gente tá contando toda essa história pra gente chegar e entrar em parte, inclusive, da onde a mulher... Sim. Porque a gente também trabalhou com obra. Sim. Aí ele também participou de canteiro de obra. Aí ele também empreendeu, né? Ela vivenciou muito tempo isso na prática, o que vocês estão vivenciando hoje também. Então, o que acontece? A gente tem essa história, né? A gente gosta de dizer que é Sim. bonita, né? A gente veio literalmente do zero e foi o empreendedorismo que foi mudando a nossa vida. Porque quando eu ganhei no estágio R$500 num sábado, eu falei, nossa, eu posso escalar isso. Exato. Quando a gente pegou nosso primeiro serviço na empresa, que foi R$6.000, o primeiro assim, de valor alto, né? O De primeiro foi valor R$400, alto, né? O primeiro foi 450 Que eu falei 6 mil, paguei lá, sabe, 1.000 de
de mão de obra, Sim. sobrou uns 5 mil. E pronto. Tô rico. Tô rico. Não, mas Estamos é ricos. legal, né, que quando você vê que o dinheiro tá ali, ele tá com o livre acesso pra você ali, você fala assim, meu, é tão fácil e eu coloco dificuldade, que nem a Ellen falou, você puxando o Rafael, esse é 2 braços, né, tipo, é uma visão diferente um do outro e se complementa, né, é muito legal. Esse fato da mulher também dentro do relacionamento dar um toque especial, Sim. feminino, dentro da sua visão, pô, eu usava roupa que não tá nem aí pra roupa, é interessante Exato. isso. E o que eu sinto muito é que muitas vezes, isso é uma coisa que eu defendo muito, que são as escolhas dos relacionamentos que nós fazemos ao longo da nossa vida, né? Que Sim. são fundamentais aí para nossa jornada. Então, quando você tem a parceria ali do seu lado também, no seu matrimônio, que é a pessoa que você escolhe ali para caminhar na sua vida, é uma decisão muito complicada. Então você tem que saber escolher, porque ela simplesmente pode não querer o seu sucesso. Exato. Sim. Talvez até Forte. por uma... Não porque ele acredite de fato, mas porque ele veio de uma criação que a mãe cuidava do pai, que a mãe cuidava da casa. Exato. Então, não é culpa da pessoa, né? Não. E sim ali de uma lembrança, né? Então, o que eu acho muito legal, até que eu queria muito que vocês viessem, porque eu já conheço ali um pouco da história de vocês, e é nítido como é um que complementa o outro. Sim, Não 100%. existe aquilo de um estar na frente, outro Outro está está atrás. atrás. É na lateral, é caminhando juntos, né? O crescimento. E eu sei que tem muita gente que está em casa, que se questiona, que olha para o seu marido, que olha para sua esposa e não se identifica, porque são pensamentos opostos. E quanto isso dói. E, gente, vocês entenderam que a história, ela vem de um início aonde era desfavorável, aonde tinha tudo para falar, dane-se, vamos fazer as coisas pro dinheiro rápido, vamos fazer o que é mais fácil. Exato. Porque Porque crescer, toda vez que a gente precisa crescer, isso daqui dói. Agora, isso daqui, descer, não dói. Tem o ditado, né, que para baixo todo santo ajuda. É verdade. Então, a evolução dói. Então, quando você tá com uma pessoa que é fundamental ali, é uma história que você vê que teve ali o começo, né, de uma carreira que teve, iniciou na faculdade, passaram por esse processo, entenderam essa dor e entenderam que para sair da zona de conforto você teria que pagar 1.500 de aluguel. Exato. E pelo visto funcionou. Da nossa vida, né? E a mulher, assim, e eu tive que ser sábio pra ouvir a mulher. É o que você acabou de falar agora. Hoje, muitos casais não avançam porque a pessoa não tem humildade de, eu até brinco com ele, rever o contrato. É. Ju, como é que você fez a sua criação? Paty, como é que foi a sua criação? Deus me deu essa sabedoria de entender como é que foi a criação da Ellen e como que foi a minha criação. A gente Exato. conversou muitas coisas. Muitas coisas. Tinha A dia- gente teve, é até legal o Rafa tocar nesse assunto, porque a gente teve que abrir coisas um pro outro, a gente passava muito tempo junto. Então, ou a gente se dava bem, ou a gente se dava bem. Ou a gente se entendia, ou a gente se entendia. Então, a gente desenvolveu, eu falo que a gente desenvolveu uma maturidade entre casal que... Precoce, né, Ellen? E parece assim, eu falo pra minha mãe, eu falo, mãe, às vezes eu penso assim que eu tenho muito mais a idade do que eu tenho. Porque assim, a gente precisou crescer e amadurecer muito rápido. A gente não teve tempo. Responsabilidade, A né? responsabilidade, exato. Não teve tempo para ser rebelde, né? Não tinha tempo. Então, assim, ou a gente entendia a dor um do outro, eu entendi que eu precisava falar pra ele aquilo que eu não gostava nele, e ele entendeu que ele precisava falar pra mim. E o que a gente gostava também, o que acrescentava. Por quê? Pra gente poder se completar e conseguir um ajudar o outro, porque era impossível se a gente não se ajudasse. E aí a gente foi amadurecendo com as circunstâncias mesmo que foi acontecendo. Então, assim, era eu por ele por mim e Deus por nós. Essa era a 24 realidade. horas, né? Era desse É jeito. essencial, Ou você né? A gente não tinha ninguém assim, Paty, pra dizer assim, olha, tô com esse problema aqui. Pai, mãe, socorre aqui. Não, a empresa era nossa, a responsabilidade era nossa. E a gente tava veio de de uma família frente. que ninguém empreendedor. É, A gente até Aí hoje... vocês não têm visão, não tinha visão ali no momento, então vocês tinham que estar ali procurando sempre o que tem que fazer, eu tenho que ir atrás, eu tenho que procurar saber como funciona. E isso é legal porque assim, você vai construindo da tua forma e da tua visão. Isso daí, o que vocês têm hoje, mostra muito de que vocês construíram, no sentido de vocês não ter visão passadas. Vocês estão ali pelo fato de vocês dois estão parceiros um do lado do outro, como a Ju acabou de falar, e a visão dos dois é igual. Vocês só de olhar, a visão de vocês já tá ali nítida o que um quer. O que a gente fez? Tanto eu quanto ela,
o lado das duas famílias não tem empreendedores. A gente foi os ovelhas negras da família, né? Sim. Eu fui o primeiro engenheiro da família, enfim, até hoje o primeiro engenheiro, o primeiro empresário, eu sou o primeiro até hoje. E aí, quando a gente começou a namorar, viver junto, qualquer briga que começava, a gente, peraí, Vamos entender. qual que é o motivo dessa briga? Ah, minha mãe gostava de colocar a louça dentro da pia. E a sua? Em cima da pia. Qual que é bom pra nós dois? Qual que é bom pros dois? Que legal. Ah, bom é em cima da pia. Tá bom, então eu vou pôr em cima da pia. Então a gente começou a fazer isso pra tudo na vida. Mas a gente sempre tinha uma lógica. Por que é melhor aí? E a gente sempre explicava. Uma terapia de casal, assim, autodidata. Mas isso Exato. eu falo, mas que foi Deus, porque eu não tinha essa sabedoria. Hoje eu estudo, hoje eu busco conhecimento. Sim, mas na época... Se fosse hoje, eu falo tudo bem. Mas na época, há 10 anos atrás, Não. foi Deus que Mas me... é que são perfis acima da curva, É. né? Os famosos outliers. Então, E- existe ali um... E é isso mesmo. E uma coisa que eu falo, que o que foi fazendo isso foi a gente estar sempre junto em tudo. Então eu sabia muito do que ele estava vivendo na obra, né? Porque eu estava com ele na obra todos os dias, então eu sabia das dificuldades que ele vivenciava ali de frente com o cliente, porque o Rafa, ele era à frente do cliente. Então assim, cara, na hora que vinha a bomba, eu sabia tudo que estava se passando. Então eu conseguia compreender ele. É diferente de um casal, que eu também não tiro mérito, eu sei que é difícil às vezes a gente compreender, por exemplo, que tem áreas totalmente diferentes, e aí tipo assim, sei lá, a Ju tem uma dificuldade e o marido dela tem outro. Então, às vezes, o marido da Ju não vai saber o que ela tá passando ali no dia a dia. Só se ela contar. E, às vezes, a pessoa não se abre. Mas eu estava com o Rafa 24 horas. Então, eu sabia o que o cliente estava falando, o que o cliente estava cobrando ou o que não. Então, a gente estava ali meio que... A gente tinha que se ajudar, não tinha outra opção. E essa aqui vai pro casal que empreende junto ou que quer empreender, tá? Quando a gente começou a empreender, vamos montar a empresa junto? Eu vendi minha parte pro sócio. Como eu vendia minha parte, eu estava incomodado, eu abri mão de tudo. O nome da empresa, site, e eu tinha criado. Eu chamei ele para ser meu sócio, e eu saí depois e deixei ele para a empresa. Porque eu fiquei incomodado, saí e passei para chamar ela para ser minha sócia. Sim. O que aconteceu? Ela é boa em vender. Ela trabalhava onde? Numa empresa de móveis planejados, ligava o dia inteiro para pessoas, oferecendo ele Sim. apartamento, Fazer prospecção, isso, aquilo. E aí, como ela entrou, que área que ela entrou na empresa? Vendas. Exato. A cara de vendas. Bacana. Eu também era bom em vender. E também eu era bom em execução. Aí ela ficou vendendo e eu fiquei fazendo operacional. Bacana. Quem estava administrando a empresa? Ninguém. Aí ficou... Porque ela estava vendendo muito. Essa mulher que é uma máquina de vender. E eu estava executando. Ela vendia, eu ia para as obras, fazia lá as obras tudo. Quem estava administrando? E aí, onde eu entendi que a gente tinha que dividir a empresa em 3 pilares. Vender, executar e administrar. Sim. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você assume o administrativo, eu fico operacional e venda a gente divide 50% para mim e 50% para você. Topa? Ah, mas administrativo não é minha área, não gosto. Mas você quer cair de cabeça? Tá bom. Ela caiu de cabeça, estudou, a empresa deu um loop. Gente, a empresa foi para um patamar, por isso que eu falo a importância da mulher no negócio, de você saber que a mulher tem é uma super mulher mesmo. É uma mente não sei da onde vocês têm essa mente. Ela entrou com um negócio assim que coisas que era óbvio e eu não fazia. O sistema. É a visão. Visão. Mas é porque a mulher parece que ela tem esse senso assim, de detalhe, né? E de ver coisas que parece que o homem não vê. Então, quando ela entrou, foi o boom. Né? Sim. Foi a época que a gente... Tinha uma época que eu tava com 20 e poucas obras, eu falei, não aguento mais. Eu chutei tanta obra pra fazer e ela só vendeu. E administrando. A empresa foi para um patamar novo. Foi onde a gente começou a prosperar. Aí tem uma história também, a gente acabou quebrando, porque a gente acabou crescendo muito rápido, né? E a gente acabou quebrando, né? Ela entrou ali depois da quebra, né, do administrativo. Antes do administrativo, né, teve a nossa quebra também, que foi algo assustador na nossa vida, algo que eu não quero... Sim. Que eu não recomendo pra ninguém, nem pro nosso pior inimigo, né? Que vive uma quebra como a gente viveu, de não ter dinheiro pra comer, de assim, de ficar com a moto na rua sem combustível, que não tinha combustível. Uma história... Deixa eu contar no podcast, assim, né? Rafa, essa história, né? É legal também essa parte que também te ensina a não pisar e fazer o que foi feito pra ter essa quebra. Porque sempre tem alguma coisinha que você, é igual administrativo. Administrativo, vocês deixaram ali a parte administrativa, não tinha ninguém. Fez parte dessa quebra. Sim. Então, assim, foi um processo muito ponto, importante. é um ponto que vocês teve maturidade
de entender e sentar os dois e conversar. Esse elo é legal também Sim. dentro de uma empresa. Você tá ali tendo visão, porque assim, a empresa nada mais é que eu falo. Eu tenho uma empresa, ela é minha filha mais nova e, tipo assim, dá mais trabalho do que uma criança mesmo e você tem que estar ali 24 horas com ela. Então, Exatamente. assim, você focar e tirar aquilo ali que você fez você cair e ir em frente e você ver, pois, aí eu já fiz, então eu não quero mais pra mim, então eu não vou sair fora. Exatamente. É uma visão mais ampla, né? Exatamente. Eu só acho que a gente vai ter que fazer Acelerar. mais um drama e deixar para um bloco 2 só a parte do Networking Constru, que a gente tem que ser muito pontual. Sim. Então, queria agradecer vocês aqui hoje. Foi realmente maravilhoso conhecer um pouco da história de Legal. vocês. Isso é grande, viu? Esse é um podcast de Exatamente. É linda a história, né, de vocês. Obrigada. Incentiva, né, as E a pessoas, né? gente com certeza vai trazer a Ellen aqui novamente para fazer uma entrevista para entender esse lado dela ali dentro do Network Constru. Esse poder dela Exatamente. de vendas, de passar um Exatamente. pouquinho para a mulherada o que é o poder da Exatamente. venda. E é isso, gente. Queria agradecer imensamente a todos vocês aqui. E não percam, gente, o nosso próximo episódio aí do podcast. Vocês já sabem. Toda terça-feira. Que horas, Paty? Das 11 ao meio-dia estaremos no ar. Não percam, hein? Ó, parte 2, Network Constru. Oh, legal, hein? Obrigada Muito bom. pela Obrigado. presença de Obrigada, gente. vocês. Obrigado Nós pelo que convite. agradecemos o convite.